Salve, salve pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem, gostando e curtindo a série de Sencha Touch que eu andei gravando. Essa semana a gente teve um reboliço aí na comunidade de Flex, um fim aí do Adobe dando um certo fim ao Flash Player para mobile e dando um reboliço também no Flex, doando Flex, etc. E aí o pessoal teve bastante gente comentando essa semana de outras tecnologias, incluindo o Sencha Touch. Eu me animei aqui, tô aqui num segunda-feira à noite, véspera de feriado. Acabei de chegar e me animei aqui, me deu vontade de gravar um screencast. Dessa vez eu nem preparei, mas vamos lá. Eu tava aqui vendo o demo que eu já tinha feito e mostrado, e aí eu queria falar um pouquinho hoje de estilização. Um pouquinho de... Eu vou falar de dois caras chamados Size e Compass, ou Size e Compass, como uma galera aí costuma falar. E aí vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar o demo aqui abrindo, mostrar um post do blog aqui oficial do Sencha, que ele dá uma breve introdução ao Size e Compass, falando deles. Basicamente o Size é um cara alto nível para CSS, ele permite que a gente escreva CSS via variáveis, etc. O CSS do framework é tudo baseado neles. Então a gente consegue uma linha mudar a cor da aplicação inteira, por exemplo. Então é um cara bem poderoso. E o Compass a gente usa para poder compilar isso e gerar um CSS da nossa aplicação. Para você usar o Compass, você precisa de Ruby instalado. Eu não vou explicar aqui como é que instala o Ruby e nem o Compass. Depois vocês procurem aí. O próprio post eu vou botar na descrição do vídeo. Ele dá alguns detalhezinhos. Aqui é a página oficial do Compass e do SAS. Então depois vocês instalem o Ruby, atualizem. Documentação aqui dos frameworks. Como é que faz para usar variáveis, mixins e etc. A gente pode criar nossas próprias variáveis, enfim. Mas não quero me ater muito a isso não. Eu vou mostrar aqui basicamente como é que roda, espero que dê tudo certo, porque eu não preparei esse vídeo. Então vamos lá, hoje em dia a gente tem esse contato aqui. Deixa eu ver se eu estou rodando a lista certa. Isso, eu alterei esse meu contato aqui. Um mapinha e a nossa view aqui de informações. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é... Deixa eu abrir aqui o nosso projeto. Eu vou abrir no NetBeans, que eu acho que fica melhor a visualização. Opa. Então a gente vai fazer o seguinte. Hoje em dia, eu vou abrir aqui o nosso index. O PhoneGap já foi até atualizado para a versão 1.2.0. Já rodei esse projeto aqui no 1.2, não tive problema. Mas eu vou manter 1.1 para não ter que atualizar o Git, esses arquivos aqui. Mas podem atualizar sem problema para 1.2. Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui o Finder. Eu vou... Não. No meu htdocs aqui, eu vou aqui na pasta do Sencha, na pasta do framework que a gente baixa lá no sencha.com. E aí ele tem uma pasta aqui dentro de Resources, CSS, CSS Debug e Size e Temas. Eu vou copiar essas duas pastas, Size e Temas, para a pasta do meu projeto. Então, deixa eu abrir o meu projeto aqui. Deixa eu achá-lo entre esses milhões de pastas. Vou copiar aqui. Aí você pode copiar ou para o Resources do Sencha Touch, que eu deixei, o meu está até vazio aqui, que eu deletei na hora de subir para o Git, ou para os resources do seu framework. Eu vou copiar para os resources do nosso framework aqui, beleza? Ou, do nosso framework não, do nosso projeto, desculpa. Dentro de Size, tem aqui dois caras importantes, esse arquivo de configuração, eu vou abrir aqui no NetBeans, e um outro cara importante, esse ponto SCSS, que é o cara responsável pelas nossas configurações do Size.
Então eu vou copiar e colar esse cara aqui, vou criar uma cópia e vou renomear para contato demo.css. Vou abri-lo aqui no meu NetBeans também. E a pasta de temas é um cara importante porque nele ficam aqui algumas imagens, por exemplo, o disclosure do lixo, o loading, etc. E o framework usa, quando a gente compilar o CSS, ele usa essas imagens como padrão para gerar outras imagens no seu CSS. Todas as imagens do SenchaTouch ficam dentro do CSS via Base 64, que a gente usa via Base 64 Encode e Decode. Então, aqui dentro de Style Sheets, SenchaTouch Default All, tem aqui algumas configurações que o framework usa de CSS. Deixa eu abrir aqui acho que o de Mixins tem. Então ele usa que tem várias declarações de CSS, algumas variáveis aqui, essas variáveis que a gente consegue alterar via o nosso framework, o nosso código de size e mudar o CSS do framework inteiro. Então ele gera isso aqui tudo sozinho depois, a partir dessas variáveis. Vocês vão ver que é muito simples. Eu vou pegar esse arquivo aqui e vou abrir o blog do Sencha. Ele aqui tem, eu vou pegar um qualquer de exemplo. Tem esse aqui, ó, vou pegar esse último aqui que é o que tem mais mudanças aqui no tema. E vou copiar essas configurações aqui no começo do nosso arquivo. Não vou mexê-las, entrar nos detalhes de cor, etc. Tem algumas variáveis, eu vou botar no post aí, lá no Git, um arquivo com todas as variáveis possíveis e um link de documentação, cada variável em cada componente, como mudar. Aqui ele inclui o CSS de cada componente. Se você, por exemplo, não estiver usando o carrossel, você pode tirar, o form, enfim. Eu vou deixar todos pelo padrão, não faz diferença. Mas isso aqui em produção, geralmente a gente customiza e pega só os componentes que a gente quiser para gerar um CSS menor. Então a gente só precisa criar esse arquivo aqui. Depois disso, tem esses dois arquivos aqui. A primeira coisa que eu quero falar é que o config debug e o config release estão errados. O config release está usando a pasta debug e o config debug está usando a pasta normal. Então os arquivos estão trocados. Aqui tem uma configuração importante que é o expanded. Então ele aqui no post do blog ele fala que você pode colocar, cadê? Aqui, para compressed. Então esse expanded aqui ele vai gerar um arquivo com vários comentários e vários comentários não, as regras CSS uma a uma, sem espaços e etc. Então para produção a gente manda ele compactar. Mas isso também não é o X da questão para a gente. A grande questão é que esses dois arquivos eu vou pegá-los. Deixa eu voltar aqui na minha pasta de size e vou copiar e colar, porque o size, o compass, desculpa, ele precisa de um arquivo chamado ele precisa de um arquivo chamado config. Ah, já tem um arquivo aqui, config.rb. É apenas esse arquivo aqui que ele vai usar para poder gerar o nosso projeto. Então aqui eu preciso dizer o diretório de temas. Então como a gente está dentro de size, ele está um nível acima em temas. E onde está o nosso arquivo, nossa pasta de CSS. Esse CSS é o CSS do framework. Então se eu olhar aqui não está um nível acima. Então ele está um nível, 2 níveis acima dentro de lib. E aí eu vou pegar o CSS e vou recopiar o de lib. Deveria ter uma pasta resources que eu apaguei aqui. Eu apaguei isso tudo aqui na hora de subir para o Git. Então eu vou pegar essa minha pasta resources aqui, junto com o SenchaTouch, que deveriam estar aqui, colocá-los aqui de volta. Na hora de subir para o Git eu limpo o que for necessário. Pronto. Então ela está 2 níveis acima. 1, 2, lib, resources. Então o CSS está lá. Basicamente isso. Então eu preciso criar um arquivo .css, SCSS, com as regras de size que eu quero sobrescrever. E um arquivo config.rb, onde eu aponto a pasta de temas e a pasta de CSS do framework. Acabou. Mais nada. Depois disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o terminal. Lembrando que eu já estou com o Compass instalado. Desculpa, vocês têm que instalar aí. Meia dúzia de comando. No Linux e no Mac isso é ainda mais fácil. Eu vou navegar
para a pasta do projeto. Então, deixa eu ver. Opa. Aí eu vou navegar para a pasta de Resources, para a pasta SAS. Deixa eu limpar aqui o meu console agora. Pronto. Então eu estou na pasta onde eu estava e eu vou dar um comando chamado compass compile. Esse compass compile vai olhar esse config.rb, compilar ele, usar o arquivo de size que eu usei. Deixa eu, inclusive, para não ter nenhum problema. Estou me perdendo entre esse monte de pastas. Pronto. Resources, size. Eu vou deixar já deletar tudo isso aqui. Pronto. Não. Isso. Agora eu tenho só o config.rb e o arquivo de size. Então ele vai olhar esse cara aqui e compilar esse meu arquivo aqui. Esse meu arquivo, deixa eu até mostrá-lo novamente. Ele importa todo o CSS do framework e todas essas outras regras aqui. Então ele vai varrer o framework, os arquivos do framework, importar todos esses caras e gerar o meu CSS mudando essas configurações aqui. Então, compass compile. Depois disso, é só aguardar. Ele vai falar que gerou um CSS, eu espero sem erros. Ele vai dar uns warnings aqui, geralmente dá, mas ele vai falar que gerou um CSS numa pasta tal. Pronto, gerou o CSS aqui nessa determinada pasta. Lib resources CSS contato dela. Então eu vou abrir esse cara aqui. Vamos lá, lib resources CSS, gerou esse cara aqui, contato dela. Eu vou pegar esse cara aqui, vou copiar para minha pasta CSS, tem como a gente customizar isso, mandar ele gerar uma pasta específica, não quero entrar nesses méritos agora. Então gerei aqui o meu CSS com as minhas regras que eu acabei de aplicar. Depois disso, eu vou aqui abrir o meu index e vou comentar esse cara aqui, do CSS do framework, deveria ter replicado ali antes, e vou mudar para o meu CSS. Então, ao invés de lib, ele vai estar em resources, CSS debug não é mais, e aqui eu vou usar contato dentro. Depois eu vou ver aqui no nosso simulador, vou deletar essa aplicação aqui para vocês verem que é uma nova, e vou mandar compilar esse cara aqui. Dar o nosso build aqui. Então ele agora, a gente vai rodar o projeto que a gente tinha, só que com o nosso CSS. Então ele vai mudar todas as regras para a nossa aplicação. Eu espero que não dê nenhum erro e funcione, porque eu não testei esse cara ainda. Então vamos lá. Pronto. Ele mudou todo o CSS. Então a barra que era azul agora está preta. Todas as barras de cima, de interiores, desculpa, também estão pretas. O botão de voltar agora também está preto. Deixa eu ver mais o que. O list, o disclosure também mudou. Então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o nosso código do list. Contato, list. Eu vou botar para ele exibir um disclosure. Nunca lembro qual é a bendita regra. Então deixa eu abrir aqui. Sempre digita essa regra errada. Impressionante. Essa propriedade errada, desculpa. Vou pegá-la. Aqui, com items clause. Então eu vou mandar um novo build. Só para vocês verem que ele também gerou a imagem diferente. Que antes era azul. Agora ele gerou a setinha em verde. Porque eu mudei essa regra lá também. Então tá aqui.
sem grandes dores, apenas um comando, um arquivozinho de configuração. Acabou, toda a nossa aplicação está com um novo layout. Beleza? Então, como de padrão, vou subir lá no Git esses arquivos aqui. Mas não tem segredo, só entrar no post, vou deixar o link lá também. Bem simples de fazer, muito tranquilo, só instalar o Compass. Compass Compile, arquivo de configuração, aplicação modificada completamente. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só me chamar aí no Twitter ou qualquer outra rede social aí. Beleza? Grande abraço aí.